Eu lembro de uma frase de uma paciente que sempre me impactou muito, que ela era inclusive uma mãe de uma amiga muito querida, que teve um câncer de cabeça e pescoço, e ela falou: Dani, a gente não sabe o que a saliva funciona ou para que ela serve até a gente perder, né? Ela falou: que vontade de sentir o gosto de um bifinho acebolado. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para doutora de fato, porque ela fez, além de mestrado, também doutorado, e ela trabalha como especialista em odontologia oncológica, não é isso, Dani? Isso mesmo, apesar de ainda não ser considerada pelo nosso conselho uma especialidade, foi a área que eu atuo também, e aí, lógico, eu trabalho com a periodontia, que é a especialidade mais clássica, a laser terapia, que é uma habilitação que eu trabalho já há mais de 10 anos, mas que a oncologia foi me trazendo, e aí juntando todas essas especialidades mais clássicas da odontologia, a oncologia vem complementando, sendo o meu foco de estudo, de atenção, de realmente acreditar que a gente consegue ajudar o paciente durante esse processo, que é um tratamento oncológico, descobrir um câncer, né? É sempre um momento de muita reflexão, de muitos medos e de muita ansiedade. E o que a gente consegue proporcionar de conforto é o que talvez valha a pena a gente estudar e buscar protocolos e ser cada vez mais efetivos, né? E a oncologia tem trago isso, né? Assim, a gente melhora, a gente vê quantos últimos anos a gente teve avanços em tratamentos de desconforto. E falando em desconforto, eu quero muito saber por que a sua decisão pela odontologia. A gente estava falando aqui no bastidor e ela, né, vem de uma família de também, né, onde seus pais são da odontologia, mas já que a gente está nesse assunto, eu gostaria que de uma forma muito didática, porque o nosso público é um público leigo que quer compreender melhor, e toda vez que a gente ouve falar em câncer, entende-se aquilo ali isolado, com um médico, com cirurgia. Qual é a conexão, não só para o câncer, de doenças da boca, o que a boca tem a ver com problema no coração, o que a boca tem a ver com câncer? O que acontece aí? Conta pra gente. Isso, a gente tem que aprender a entender que a boca faz parte de todo um corpo. Então, que alterações bucais muitas vezes podem ser sinais de alterações sistêmicas ou que alterações sistêmicas também podem repercutir na boca, né? A diabetes, que é uma doença crônica e prevalente com alta incidência na população mundial, a gente vê diretamente essa relação com a boca. Então, por exemplo, pacientes diabéticos têm maior potencial de desenvolver doenças periodontais, ou seja, inflamações na boca, aquelas vezes dentes mais moles, gengiva sangrando, são sinais iniciais, né, que o paciente às vezes procura a gente, tô com a gengiva inflamada, tá doendo, meu dente tá mole. Como também a doença periodontal, ela ali nos seus níveis mais altos glicêmicos, com essas alterações, podem alterar a diabetes. Então, às vezes um paciente pode estar medicamentosamente estável, que se ele não estiver cuidando da boca dele, ele vai ter fatores das glicemias, a hemoglobina glicada, que para a gente é um parâmetro, alterados. Então, aquele contexto que a saúde é um todo e que todas as especialidades se somam para trazer esse benefício e qualidade de vida é essencial. E a gente precisa trabalhar isso como população, como equipes interdisciplinares, né? Quando a gente fala assim, a atuação parece coisas isoladas, mas quando a gente se soma várias especialidades, e essas não só especialidades odontológicas, médicos, dentistas, fisioterapeutas, né? A gente vê hoje paciente de dor crônica, a gente hoje fala muito de DTM, né? Quem não tem dor articular,
cefaleia, dor de cabeça, cervical, e aí a odontologia entra, a odontologia especializada em disfunção temporomandibular, e as pessoas acham que é só dentista. Não, tem especialistas em disfunção temporomandibular, para variar, que em alguns casos não precisa entrar de medicamentos de ação central, acompanhamento com neuro, dentista, fisioterapeutas, enfim, é uma abordagem multiprofissional. E quem ganha é o paciente, né? Porque quando a gente vai somando que cada um tem de expertise melhor, quem ganha qualidade de vida é o nosso paciente. E essa conexão direta com o câncer, o que acontece, o que é potencializado, eu tenho primeiro o câncer, e aí, em consequência disso, ou de medicamento, as questões na minha boca vão piorando, ou é o contrário? Sim. Quando a gente começa a pensar na odontologia e em oncologia, a gente sempre pensa em paciente de cabeça e pescoço, até porque muitas vezes a gente da odontologia faz o diagnóstico de cabeça e pescoço, né? Então tem uma frase que é muito forte, que ela fala assim, às vezes você como dentista não viu um câncer, mas com certeza um câncer te viu. Né? As estimativas do câncer são de 17 mil novos casos por ano no Brasil. E muitas vezes passa despercebido, ou por uma população que não vai ao dentista, ou por a gente, às vezes, minimizar, né? Eu falo, quando a gente corta um dedo, você não vai para o hospital, que seu dedo está sangrando e não para de sangrar? Você tá com a boca sangrando, gengiva sangrando, escova o dente sangrando, passa o fio dental sangrando, e a gente normaliza como normal. Isso não é normal. É um sinal de alerta que o corpo está com um processo inflamatório que precisa cuidar. E a odontologia, eu brinco, né? Diferente, às vezes, de algumas áreas que é dar um remédio, muitas vezes é a manipulação, é o mexer, é o higienizar, é o manipular a área que vai fazer esse benefício. Não é tomar, não, vou tomar um anti-inflamatório, resolve? Não resolve. Então, precisa-se dessa intervenção e a gente precisa criar a consciência que o nosso paciente, né, que individualmente a gente é responsável por fazer essas avaliações. E aí, o que entra a oncologia? Inicialmente para o diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, né, língua, garganta, às vezes algumas alterações de rouquidão, às vezes o paciente procura primeiro o dentista. A gente está tendo uma incidência, sempre foi muito certo, paciente de câncer de cabeça e pescoço, homens acima de 50 anos, fumantes e etilistas, e o que a gente está vendo, um aumento da incidência em pessoas mais novas, em mulheres. E aí, associadas à mudança dos hábitos das mulheres, alguns trabalhos trazem o aumento de consumo de bebida alcoólica, em relação ao HPV, que é um vírus. E aí, hoje a gente já tem as vacinas, então, quando a gente fala em prevenção, hoje a gente já tem uma vacina no SUS para as crianças e adolescentes que previnem não só, e ela entrou no know-how de proteção de câncer de cabeça e pescoço também, que antes a gente falava de colo de útero e partes genitárias, né? E hoje ela já entrou para prevenção de cabeça e pescoço também, assim, orofaringe, na verdade. Então, a gente entende isso. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente tem um paciente oncológico, a radioterapia de cabeça e pescoço resseca a mucosa, fica suscetíveis a infecções oportunistas pela alteração de fluxo salivar. Então, a gente tem mais chances de infecções herpéticas, virais, fúngicas, alterações de fluxo salivar que levam a alteração de paladar, alteração de gosto. Isso impacta na alimentação, na dieta. As próprias mucosites, né, que a gente falava antes, as aftas dos tratamentos oncológicos, que são, hoje a nomenclatura que a gente usa, são as mucosites, que são justamente o quê? Esses traumas, essas lesões, devido à medicação, deixar ali mais susceptível àquela área. E que hoje a gente já tem protocolos preventivos, inclusive medicamentosos, a gente tem enxaguantes. E aí, quando um paciente oncológico descobre, ele não pensa num dentista, né? E eu falo que o meu sonho é que todo paciente oncológico soubesse que passar por uma avaliação odontológica antes de começar o tratamento, a gente está reduzindo riscos de infecções orais, bucais, que podem dar repercussão no tratamento, interrupção no seu tratamento, e a gente avaliar saliva, alterações que já possam existir pelos medicamentos. Hoje já tem mais de 500 medicamentos catalogados que alteram a saliva. Né? Então, quando a gente faz essa avaliação prévia, a gente consegue acompanhar, monitorar, orientar onde mexer, o que ajustar, que produtos utilizar. Hoje, graças a Deus, no mercado nacional, nos últimos anos, tem entrado excelentes produtos que a gente consegue ajudar durante esse tratamento, minimizar. Tem o próprio laser, que hoje as pessoas ouvem falar do laser, né? E o laser é uma ferramenta interessante. Por quê? Porque ele não é medicamentoso, não é invasivo, não tem contraindicação.
e ele consegue ajudar a minimizar muito dessas alterações, a conseguir estimular fluxo salivar. Alguns trabalhos já têm trago isso, então a gente consegue abranger muito. Antes da gente entrar na questão do laser, que eu quero que você explique quais são os benefícios, né, se ele serve para cauterizar essa mucosídeo ou algo assim, você citou muito o câncer de cabeça e pescoço, mas eu utilizo o medicamento, seja químio ou rádio, quando eu tenho câncer em outras áreas também. Faz sentido? E essas outras áreas também vão sofrer, a minha boca também, a minha saúde bucal também vai sofrer? Então, por exemplo, o câncer de mama, que hoje é o câncer mais prevalente em nós mulheres, né? Muitos dos medicamentos, o 5-flu, a toxirribina, que é a quimio vermelha que a gente, conhecidamente, popularmente, a gente ouve falar, enfim, as cisplatinas, elas têm potencial de, por exemplo, desenvolver mucosite, alterações em fluxo salivar. Então, sim, mesmo o paciente não sendo cabeça e pescoço, mas tendo cânceres gastrointestinais, câncer de mama, pacientes de leucemia, pacientes transplantados, né? E a gente viu na mídia nos últimos anos, a Preta Gil apareceu muitas vezes no story, ela fazendo protocolo de laser na boca, a Fabiana Justus, né, que fez um transplante de medula, ela também, em alguns momentos, né? E essa discussão, que as pessoas até falavam assim, é bom ter dinheiro porque tem acesso a esses serviços. E sim, esses serviços são pagos, mas, por exemplo, o DF tem uma coisa que é muito legal, a gente tem esses serviços no SUS. Então, no Hospital Universitário, a gente já tem um projeto de extensão há mais de 20 anos, que é portas abertas para qualquer população, não só os pacientes que são tratados no HUB, onde a gente vai avaliar, tratar as mucosites. O protocolo preventivo existe nos pacientes lá de cabeça e pescoço, mas é a portas abertas. Então, o paciente tendo essa alteração, hoje, depois da residência multiprofissional, muitos desses profissionais hoje estão na secretaria, então a gente tem vários hospitais regionais que também têm esse atendimento. Então, no DF, ele se destaca, que ainda muitos lugares não tem, como a gente tem esses serviços tanto na iniciativa privada quanto no SUS. E aí o SUS é isso, é aberto a todo mundo. E mesmo continuando a nossa entrevista, eu quero que você dê essa informação, porque como vai demorar para a nossa entrevista sair, eu quero que as pessoas saibam disso. Esse atendimento, Dani, repete, por favor, de portas abertas. Então, no SUS, hoje, no Distrito Federal, a gente tem esse atendimento odontológico aos pacientes de oncologia que apresentam alguma alteração, mucosites, né? No Hospital Universitário de Brasília, eles é porta aberta, tem dias específicos desse serviço, mas é só ligar lá e procurar. Sempre tem os residentes, a gente tem residentes multiprofissionais em oncologia com esse atendimento, e muitos que foram esses residentes, afinal a gente já tem a residência lá há mais de 15 anos, hoje estão na secretaria, em serviços e espalhando esse conhecimento. Então a gente hoje tem algumas regionais como a de Taguatinga, Santa Maria, que tem profissionais também para acolher esses pacientes oncológicos via SUS. E Dani, a gente procura onde? Onde procura esse telefone? Onde é que se acha esse contato para a gente colocar aqui também? Tá. O da Secretaria da Saúde, confesso que eu vou confirmar com vocês, mas quem tiver interesse em relação ao SUS ou ao HUB pode me mandar um direct no meu Instagram, que aí eu direciono, tá? A gente está com reforma na odontoclínica lá do Hospital Universitário, graças a Deus saiu reforma, então está se reduzindo os volumes, mas os atendimentos eles estão conseguindo encaixar aí e ajudar aí a população como um todo. Vamos encher o direct da Dani, viu, gente? Obrigada. E aí, nisso, entrou a minha empresa, que eu consegui criar no meio do segundo semestre do ano passado, que é o Onco em Casa, que é justamente uma empresa que foi criada no intuito de trazer esse conforto no lar das pessoas, porque muitas vezes o paciente ouviu do médico, tem aqui o dentista que faz o protocolo preventivo no hospital, mas às vezes não bate o horário que ele está fazendo o tratamento, às vezes ele está indisposto, e aí com essa demanda e essa necessidade surgiu essa vontade de abrir a Onco em Casa, que é justamente levar esse acompanhamento, esse monitoramento no conforto do lar. Maravilha. Então, você minimiza, garante prevenção e, ao mesmo tempo, você consegue estar monitorando sem grandes alterações. Dani, vamos focar então agora em falar dessa empresa. Primeiro, que sensacional a ideia. Como é que ela funciona hoje? É para pacientes já que foram diagnosticados com câncer. Para que público é? Esse hoje é o seu foco principal? Explica pra gente. Eu sou dentista, então eu trabalho ambulatorialmente no consultório, né? Mas no meu, com uma amiga, eu trabalho com uma amiga. E aí, assim, mas hoje quem me busca são pacientes que estão em tratamento ou às vezes já finalizaram o tratamento e estão com sequelas.
E sim, falta de saliva, xerostomia, hipersensibilidade dentinária. Então, hoje ainda meu público é um paciente em tratamento de câncer ou finalizado com sequelas do tratamento. Meu sonho é cada vez mais trabalhar com prevenção, porque é isso, a gente impacta na qualidade de vida. Quando a gente faz intervenções precoces, ajustes de cremes dentais, de produtos, estimulação com laser, enfim, a gente tem um arsenal de possibilidades que a gente vai avaliar individualmente, de acordo com a necessidade do paciente, o tratamento oncológico que ele está fazendo. É uma radioterapia de cabeça e pescoço, é uma quimioterapia, que quimioterapia, qual a frequência dos ciclos, quando vão ser os nossos intervalos de intervenção, de monitoramento, orientar o nosso paciente, o que ele tem que ficar atento. Olha, se você começar a sentir ardência, comer alguma coisa, um vermelhinho, um branquinho, alguma coisa começou a incomodar, tá na hora da gente reavaliar, né? Não necessariamente a gente se vê toda semana, em alguns casos a gente tem intervalos maiores, né? Paciente de cabeça e pescoço não, né? Quando a gente fala em protocolo preventivo de mucosite, é todos os dias, que normalmente as radioterapias são de segunda a sexta, então de segunda a sexta a gente vê esse paciente, então é um intensivão. Mas para outros cânceres, como câncer de mama, por exemplo, normalmente a gente vai trabalhar os preventivos nos primeiros dias ali que colocou a infusão da bomba, que são os dias mais críticos, onde a imunidade baixa maior, onde a gente tem maior potencial a manifestações, né? E aí a gente trabalhar preventivamente é justamente minimizar esses efeitos. Quando você fala em trabalhar preventivamente, é para evitar mais problemas e mais desconfortos já quando eu tenho o diagnóstico de câncer, ou você sonha em trabalhar cada vez mais com prevenção, mas é com essa possibilidade da ida, né, mais frequente até você, que eu consiga prevenir esse câncer ou de alguma forma? Quando a gente fala em cânceres orais e cabeça e pescoço, né, a gente fala que a visita do dentista é um ponto importante, porque a gente consegue avaliar, né? E quais são os alertas? Lesões que não cicatrizam por mais de 14 dias, feridas que estão na boca esbranquiçadas, esvermelhadas, que às vezes geram queimação, às vezes não, mas estão ali. Pacientes fumantes. Hoje a gente tem um problema de saúde pública, que eu vou falar que talvez nem seja um problema de saúde pública, que em tese ele não existe, os cigarros eletrônicos. Se a gente pensar na nossa legislação, eles não existem no Brasil. Mas a gente tem um número cada vez maior de usuários. O que a evidência e a ciência têm mostrado? Alterações salivares, maior predisposição a doenças periodontais e lesões cariosas, alterações de estrutura dos dentes, sim, maior potencial de desenvolvimento de lesões potencialmente malignas. Então, eu brinco, né, que eu falo assim, gente, acho que está na hora de regularizar o VAP para poder ser um problema de saúde pública, porque se em tese não tem uma legalização, em tese você não tem esse problema para resolver, né? E a gente precisa conscientizar, né, porque ele, cheirinho mais gostoso, enfim, né, a gente pensa sempre no cigarro clássicozão, fumaça, aquele cheiro ruim, e os cigarros eletrônicos, eles trazem, né, esse frescor, essa sensação de não dar desconforto para quem está do lado, mas eles são altamente prejudiciais e as evidências científicas têm trago cada vez mais os seus malefícios e mais potencial de malefício do que os cigarros tradicionais. Pois é. Laser terapia, como é que ela ajuda, né? O que suporte você consegue com laser, né, para esse paciente em específico? E se um paciente como eu ou com qualquer outro problema, ou a periodontite, mas que não esteja ligado ou conectado ao câncer, pode ter de benefício com esse laser. E quando se fala em laser, é laser mesmo? É aquele mesmo laser do rosto? Como é que é? Enfim, a gente tem lasers que podem ser utilizados no rosto, que são usados na boca, que é os lasers de Erbium, que aí basicamente a gente consegue remover tecido cariado. Então a gente brinca, né? Aquela dorzinha do motorzinho, aquele barulhinho do motorzinho, não tem solução. Enfim, a gente tem equipamentos hoje de lasers de alta potência, onde a gente consegue remover tecidos cariados, por exemplo, sem o motorzinho, né? Ainda é uma realidade cara, mas existe, e aqui em Brasília a gente já tem vários locais que tem esse recurso, né? Então, quando a gente pensa... Quebra o dente, ele limpa remove lá, o esmalte, igual, limpa e você restaura. É como se fosse aquele motorzinho que você tira a cara. Só que só o laser. Só que com laser. Hoje já é uma tecnologia que existe. Não sabia, assim. Que legal. Então é uma possibilidade. Mas quando a gente pensa nos lasers, né, os equipamentos para oncologia, a gente pensa mais nos equipamentos que a gente chama para equipamentos de fotobiomodulação, que eles modulam um processo inflamatório.
Então, quando a gente pensa em protocolos preventivos de laser, é justamente modular para que não haja inflamação. A gente sabe que a mucosite é uma inflamação da mucosa. E aí o laser, o que ele faz preventivamente? Ele modula essa inflamação para não abrir feridas. Ou seja, atua antes, é como se fizesse um filme ali para proteção para o seu corpo responder sozinho àquele processo de agressão e não manifestar lesões. Quer dizer que não vai manifestar? Não. Não, mas se manifestar vai ser em graus menores. E se já tiver manifestado, ele cauteriza? Ele não cauteriza. Quando a gente fala em fotobiomodulação, a gente acelera o processo de reparo. O que é isso? É chamar os mediadores inflamatórios do seu corpo para cicatrizar mais rápido. E aí a gente aplica isso na boca ou qualquer parte do corpo. Por que o laser agora tem ganhado visibilidade? Pacientes diabéticos que têm dificuldade de cicatrização, você aplica o laser, você acelera esse processo de reparo. Você faz um implante, fez um implante, não fica 7, 10 dias, às vezes aquela sensação de buraco. Quando você faz o laser, você acelera esse processo de reparo. Então, você dá mecanismos, você dá energia, eu brinco simplificadamente, condições do seu corpo responder melhor. Dani, o que o laser faz? O que é o laser? O que acontece? É uma energia que potencializa? Ela é uma luz... Igual o X-Men, eu lembrei uma luz eletromagnética, né? E aí, basicamente, quando a gente pensa na odontologia, predominantemente, quando a gente fala de fotobiomodulação, que é justamente reparar, acelerar a cicatrização, fazer manejo de dor e prevenir lesões, a gente pensa muito nos comprimentos vermelhos e infravermelhos, mas recentemente a gente tem entrado em outros comprimentos de onda. Então, por exemplo, o pessoal da Hoff, da estética, gosta do amarelinho, que ele estimula ali, o azul, antibactericida, tem já tratamentos para acne, enfim. Cada comprimento de onda, cada tipo de luz, quando você trabalha ela em doses baixas, em potências mais baixas, a gente faz essa fotobiomodulação. Resumidamente, quando a gente vai na odontologia, predominantemente, o que quase todo mundo conhece são os lasers vermelhos e infravermelhos, que eles vão trabalhar justamente nesse processo de reparo, de analgesia daqueles tecidos. Então, por exemplo, eu estou com uma herpes. Quem nunca teve uma herpes, né? 90% da população tem, pelo menos em latente, esse vírus. Não forma aquelas vesículazinhas, por exemplo, você consegue o quê? Através da terapia fotodinâmica, que é uma técnica onde usa o laser com o corante. Fechar. Você acelera o processo. Então, normalmente, você fica de 7 a 14 dias para ela... Você reduz o tempo para 3, 5 dias. Além da vantagem de conforto, qual a outra vantagem? Eu posso ter mais doenças com maior número de dias, e no caso do câncer, por exemplo, como abrem talvez várias mucosas dessas, a pessoa pode ficar inclusive sem comer. Isso, e aí por isso que foi o boom do laser como tratamento preventivo, e hoje a gente já tem guidelines com orientação do protocolo preventivo, que evitar esses rompimentos, essas mucosites, essas feridas, e quando elas vêm, a gente consegue acelerar o quê? O processo de cura. Então, a gente brinca que as mucosites, elas variam de grau 0 a 4. O grau 3, o paciente já está assim, comendo pelo canudinho, 4, ele já precisa ser internado, porque ele não está conseguindo fazer alimentação via oral, né? É uma fase mais crítica. Quando a gente faz os protocolos preventivos, ou quando começa as primeiras lesões e intervém, a gente vê que eles ficam no grau 1, grau 2, ou seja, a gente potencializa uma recuperação mais rápida e não afetar em outros desfechos em relação ao tratamento. Por isso que na oncologia é muito legal. E aí a gente fala, uma internação de um paciente oncológico, de regra, é um paciente que vai para UTI. Hoje, quanto custa uma UTI SUS? 6, 7 mil reais? Eu não estou falando nem de hospitais, da iniciativa privada. E aí eu tenho um equipamento que aí hoje em torno de 4.500, 5 mil reais você consegue comprar, atender em serviços um volume grande de público, e você consegue ter o quê? Minimizar desfechos e impactar na qualidade de vida direta. Totalmente, inclusive com a imunidade, porque se eu consigo estar comendo, se eu consigo estar ingerindo, que inclusive temos aqui também um podcast, eu quero até já... Vou conversar com ela para te convidar, que é a da doutora Elise, o nome do podcast é Aquela Doença com C. Sim. E ela traz profissionais que estão ali associados à questão do tratamento oncológico. Então, a gente já trouxe nutricionista, nutrólogo, e agora, acredito plenamente, vou até fazer força para que você venha,
porque faz muito sentido. Que sensacional pensar no conforto, né? E a alimentação, a nutrição é extremamente importante para o paciente. Para a recuperação, para o pós, para como ele responde, né? E a comida é um prazer. Se a gente parar para pensar, o gosto... Eu lembro de uma frase de uma paciente que sempre me impactou muito, que ela era inclusive uma mãe de uma amiga muito querida, que teve um câncer de cabeça e pescoço, e ela falou: Dani, a gente não sabe o que a saliva funciona ou para que ela serve até a gente perder, né? Ela falou: que vontade de sentir o gosto de um bifinho acebolado. E é a saliva que permite que a gente... Na língua a gente tem as papilas gustativas, mas a saliva ela ajuda a lubrificar, ela ajuda a proteger essas papilas gustativas. Durante um tratamento, dependendo de como elas vão sendo desgastadas, o fluxo salivar vão protegendo, então essa lubrificação, essa proteção vai perdendo. Por isso que muitos pacientes relatam essa alteração de paladar ou alteração de gosto, e a gente nunca levou tanto a sério, a gente ainda precisa estudar muito mais sobre isso. Mas sabe quando foi um boom dessa sensação? No Covid! Quem não, né? Muitos relataram essa alteração de paladar, de gosto, quanto impactou na qualidade de vida. E já é uma demanda que os pacientes oncológicos já têm há muito tempo. E nunca foi falado. Mas as outras, assim, o abrir um volume maior, né? É as pessoas a entenderem um pouco esse desconforto, né? Partir de você sentir na própria pele, né? E entender um pouco dessa sensação. Antes do nosso quadro final, que é na ponta da língua, eu tenho 3 perguntinhas que eu quero que você ainda nos responda. A primeira delas é onde é que você se imagina, daqui 5 anos, na odontologia oncológica, e junto dessa, qual o principal reconhecimento que essa área ainda precisa conquistar? Eu acho que nos últimos anos a gente tem reconhecido, eu vejo que tem muitos profissionais trabalhando na frente, a gente tem professores referência em São Paulo, Paraná, a gente tem aqui em Brasília o grupo da UNB, que é o que eu faço parte, e eu tenho que falar eles porque muito da minha formação vem deles, né? E eu falo, um desses professores foi até a titular recentemente no fim do ano, e eu falei para ele o quanto a gente conseguiu impactar, ver tantos residentes nas secretarias, atendendo o público, e essa conexão de ver em hospitais, dando esse apoio para as pessoas, sabe? Que eu falo assim, às vezes a gente não sabe o quanto é importante até a gente passar por isso, ou ter alguém por perto passando por isso. E quando você consegue acolher, escutar e resolver ou minimizar, é uma satisfação pessoal muito grande. E aí eu falo isso para os meus alunos. Hoje, por exemplo, eu sou professora de habilitação de laser aqui em Brasília. De 24 para agora a gente tem turmas, né? E muitos alunos até não conhecem essa área da oncologia e é um dos assuntos que eu trago dentro do meu curso de habilitação de laser. E a gente tem gente da Bahia, interior de Goiás, enfim, gente que vem de outras regiões. E para mim é uma grande satisfação quando um aluno meu, professor, eu entrei na Abraço da minha cidade, estou na APAI, estou fazendo laser nos pacientes oncológicos, professora, realmente melhora muito. Então, essas sementinhas que foram plantadas em mim e hoje eu consigo, pelo lado docência, plantando, é uma sensaçãozinha que a gente está caminhando. E aí a tecnologia, a comunicação, né? Hoje a gente já tem grupos de discussões de casos, né? Profissionais que estão aí há 20, 30 anos nesse mercado, que ainda parece novidade, mas tem tanta gente com muita experiência e que estuda bastante isso. Então é ver cada vez mais gente explorando, conhecendo e os pacientes sabendo que é possível se minimizar, né? Eu lembro que uma paciente minha de câncer de mama, quando a gente implementou, eu fui militar temporária e a gente implementou o tratamento oncológico, a gente fazia os protocolos preventivos, e aí ela fazia o tratamento em um outro hospital particular, era referenciado. E ela falava, doutora, esse laser funciona mesmo, né? Aí eu brinquei com ela, por que você tá falando isso? Porque todas as minhas amigas que estão fazendo quimioterapia estão com aquelas aftas que você falou que podia dar, e eu nunca tive em momento nenhum do tratamento. Uau, que bênção. E é isso, né? A gente às vezes normaliza desconfortos, porque é normal do tratamento, e é comum, pode ter, mas que a gente consegue minimizar ou não tê-los, se a gente consegue ter instruções corretas, manejos corretos, saber que tem possibilidade de ser reduzido é muito legal. Deixa uma mensagem para os pacientes e para os profissionais da saúde também, se pudesse deixar uma mensagem olhando ali diretamente para eles, qual é?
Eu acho que o mundo oncológico assusta, para nós dentistas é um mundo para muitos muito novos. Cada vez mais a gente vê o interesse dos profissionais, afinal esses pacientes batem na nossa porta, né? E às vezes você não sabe como lidar, como trabalhar, mas ao mesmo tempo é extremamente gratificante você ver como que você consegue impactar na qualidade de vida, né? Eu brinco que eu vim de uma época que a gente perdia pacientes por mucosite, não por causa da mucosite, mas por internações, complicações. Hoje eu tenho os meus pacientes bem, né, não necessariamente imunes a nada, às vezes com alguns efeitos adversos ali que a gente vai trabalhando, minimizar, mas gerando mais qualidade de vida é o impacto. Então, meu sonho é que a gente trabalhe cada vez mais a multidisciplinaridade, cada especialidade da saúde tem a sua importância na oncologia, cada um se beneficia, as terapias integrativas, elas estão aí, elas são grandes aliados, né, psicologicamente, de manipulações e de manejos, né, a gente sabe que mexe com todo o sistema, não é só fisicamente, e quem ganha é sempre o nosso paciente. Então, paciente, você tem acesso a todas essas modalidades, não perca, isso impacta diretamente na sua qualidade e como você vai percorrer durante o tratamento. Maravilhosa, vamos lá. Quadro final na ponta da língua. Essa resposta eu quero ver se você vai conseguir. Ela é mais curta. Uma palavra, uma frase, ok? Uma palavra, uma frase. Tá? Mas aí eu falo a palavra primeiro. Tá bom. Gente, e de fato, como você fala bem, realmente você domina o seu assunto, assim, eu acredito que você estude isso o tempo inteiro, continua. É tão bom a gente ver, e é muito claro, assim, hoje eu já estou com mais de 140 entrevistas em profissionais da saúde, com profissionais da saúde, você define muito bem quem é aquele o clínico, o cirurgião, o que vai para a docência, o que ama estar ali estudando, é muito legal. Eu acho que é isso, eu sempre fui muito clínica, que eu sempre gostei de gente, de paciente, de falar, percebeu? Mas eu sempre achei que a gente, como um bom clínico, a gente tem que estar bem embasado e a gente precisa. E como clínicos, às vezes, nos falta a resposta que a gente precisa estudar na ciência e gerar evidência para se consolidar como protocolo. Então, eu realmente acredito nisso e é isso que eu tento levar na minha vida e na minha rotina profissional, todos os dias. Vamos? Bora! Odontologia oncológica é? Amor, dedicação, qualidade de vida. Prevenção é? Fundamental. Laser terapia? Mágica. Equipe multiprofissional é? Essencial. Cuidar da boca durante o câncer? Fundamental. Qualidade de vida é? Essencial para ser feliz e viver bem. O futuro dessa área depende de? Políticas públicas, profissionais interessados e reconhecimento das áreas de saúde como um todo, que ninguém sozinho consegue ganhar altos voos. Dani, obrigada. Foi um prazer, eu falo demais, né? Muito. Não, fica quietinha, deixa a gente finalizar aqui. E nem é para cortar essa parte, porque ela é tão acelerada que ela já estava indo. De coração, obrigada, foi um prazer, volte. Né? Foi realmente de muita instrução, que o seu consultório, que os seus alunos, que cada vez mais eles estejam cheios, que você consiga, e no que depender da gente aqui, nós trabalhamos também com cursos online, que você decida e defina essa questão de utilizar a internet para impactar o maior número de dentistas, e eu acho que isso é muito válido, a gente percebe o quanto esse é um desejo do seu coração, na verdade, grita aos seus olhos. Deus te abençoe muito nessa prática, viu? Obrigada, foi uma delícia. Que bom. Eu acho que é isso, a gente hoje, né, eu falo, os meios sociais, as redes, eles dão essa visibilidade que talvez há alguns anos a gente tinha mais resistência, e a gente tem que fazer essas vozes ecoarem, virem mais altos, que quem ganha é todo mundo, né? Sim. Sim. E esse é um desejo real mesmo, de coração. Eu agradeço mesmo e encaminhe. Ela já deixou aí a rede social para a gente falar com ela, então vai lá e conversa que ela vai responder. A gente vai deixar aqui, como sempre, na descrição, como você encontrar a Dani, né, o hospital hoje que ela representa aqui em Brasília. E para você, até o próximo Consultório Aberto.